Ora, boa tarde, a paz do Senhor. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Só estarmos vivos já é um motivo para glorificar o nome daquele que foi, é e sempre será o Senhor das nossas vidas. Vamos ler o Salmo 51, é um salmo longo, mas ele retrata um estado espiritual de que se encontrava Davi. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Desculpe. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz a teus olhos parecer mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no seu oculto faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado. Apague todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-nos a alegria da salvação, e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque ti não compraz em sacrifício, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício da justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e então oferecerei novilhos sobre o teu monte. Davi faz uma oração com o espírito completamente quebrantado. Davi faz essa bela oração que você vê do mais profundo do seu interior. Por isso que Davi, apesar dos seus pecados, foi considerado um homem segundo o coração de Deus, dito pelo próprio Deus. Porque Davi reconhecia o seu erro. Davi aqui estava falando daquele grande pecado que ele cometeu, quando ele trouxera a mulher do seu servo, a mulher de Urias, para ficar com ela, e engravidou Betseba, que tornou-se mãe de Salomão. E se quando ela fez saber a Davi que estava grávida, ele tentou enganar, como foi possuído, Satanás invadiu seu coração, e ele mandou buscar o seu marido, e embriagou o seu marido, Urias, e mandou que ele fosse para casa. No intuito dele estar em casa, ter relação sexual com a sua mulher. Quando ele voltasse para o campo, ele pensava que o filho era dele.
E assim Davi armou tudo. E veio o oficial, veio o servo fiel, ele bebeu com o servo, embriagou e mandou alguém acompanhar. E alguém disse: Davi, Urias não entrou em casa porque disse que ele não podia ir para casa com a esposa dele, enquanto os seus amigos estavam na guerra. Davi malignamente, esse mesmo Davi que se arrependeu, deixou Satanás entrar no seu coração. E Davi fez uma carta e selou essa carta, entregou na mão dele e mandou que ele entregasse a Joabe, que era o general. E Urias estava levando uma sentença de morte sem saber. Na carta estava escrito: coloca Urias na frente da batalha e tira todos os soldados da retaguarda. Isso é, deixa ele sozinho lá. E foi o que aconteceu. Segundo, obedecendo ordem, Joabe deixou Urias na frente, tirou todos os soldados e o povo mataram Urias. Aparentemente foi uma morte comum? Para Deus não. Deus sabia de todo daquele coração perverso, de como Davi maquinara tudo. Deus deu 1 ano para Davi se arrepender. Aquilo que eu falei de manhã. O tempo não apaga pecado. Quem apaga o pecado é pedir perdão a Deus. A única forma do seu pecado ser acabado, literalmente limpo, é se você pedir perdão a Deus. É bom lembrar que o pecado, o perdão de Deus para os nossos pecados, não nos livra da culpa aqui. O perdão é para entrar no céu. Depois de 1 ano, a mulher é grávida, passou o seu tempo normal. O menino nasceu, já grandinho. Davi certamente pensou: ninguém sabe de nada. Engano. Deus viu o profeta Natan com aquela história muito conhecida que aparece ali em Samuel. E Deus revelou a Davi, através do profeta Natan, com aquelas sábias, contando a história daquela ovelhinha que todos conhecem. E Davi se dignou e disse assim: esse homem é digno de morte. E Natan disse para ele, o profeta Natan: Davi, esse homem é você. E o seu pecado foi tão grande que traspassou diante de Deus, por isso você não vai morrer. Mas Deus vai matar o filho que você ama mais, que era exatamente o filho do adultério. E aí Deus perdoou Davi e perdoou. Irmão, mas aquele adultério de Davi, um adultério seguido de assassinato, Deus não disse que os amonitas mataram Urias. Deus disse assim: Natan, você matou Urias com a espada de Amon. Foi Davi que matou. Davi foi o mandante do crime. Davi foi perdoado, mas as consequências para Israel e para a casa de Davi foi literalmente desastrosa. Davi não teve paz, Davi não teve uma família. Ou melhor, Davi teve uma família, mas Davi não teve um lar. Primeira coisa que aconteceu por causa do pecado de Davi foi que Deus matou aquela criança por causa de Davi. Em seguida, o seu irmão, um dos filhos de Davi, estuprou a própria irmã. Davi também foi omisso nesse caso. Davi não tomou providências. Em seguida, o rapaz, Absalão, que era irmão por parte de pai e mãe da moça, foi e matou o irmão que só era parte de pai por ter estuprado sua irmã. Mas para completar a desgraça, ou para dar sequência à desgraça na vida de Davi por causa do pecado, por causa de Urias e da mulher de Urias, por causa de Samar, para aumentar a desgraça ainda, Deus tinha dito a Davi o seguinte, através do profeta Natan: tu sabe, Davi, o que tu fez com a mulher de Urias, ninguém viu. Mas eu vou pegar um da sua casa e vai fazer com as tuas mulheres o que tu fez às ocultas. E esse vai fazer perante todo Israel. O pecado, lembre-se, o perdão de Deus não exime da culpa. Davi foi perdoado para ir para o céu, mas as consequências ele precisava passar por elas. Logo
Absalão, que era um homem muito bonito e falava bem, depois de 3 anos começou aquela agonia através do general, até que ele pedindo perdão ao pai, até que o pai permitiu que ele viesse. E ele veio. Ele começou dizendo que se o rei fosse ele, o governo seria melhor, tal, tal, tal. Terminou ludibriando aquele povo israelita. E o povo começaram a aclamar ele como rei, e Davi fugiu. Quando Davi fugiu, Absalão, aconselhado por um primo, e para se cumprir a Bíblia Sagrada, pegou uma das concubinas de Davi e fez relações sexuais com ela no meio de todo Israel. Todos viram o filho de Davi tendo relações sexuais com uma das concubinas. Deus tinha dito: olha, Davi, o que tu fez as oculta. Eu vou pegar um da sua casa e fazer com as tuas mulheres no meio de todo Israel. E encurtando a história para não ser muito longo, e a desgraça começou aumentando, mas mais lá na frente um pouquinho, com a guerra de Absalão contra Joabe. Alguém faz saber a Joabe que Absalão estava preso pelos cabelos. E o rei Davi tinha pedido para não matar, trouxesse o jovem vivo. Mas Joabe estava tão indignado que foi lá e matou. Aí para você ver como a desgraça na casa de Davi. Aí o negócio parece que se Davi morre, parece que o negócio está acabado. Não está acabado não. Quando Salomão assumiu o reino, seu irmão Adonias não sabia que Salomão nutria uma paixão oculta pela Sunamita, aquela mulher jovem, bonita, virgem, que foi escolhida para servir de lençol, para aquecer Davi quando Davi estava velhinho. Então seu irmão não sabia, e foi através da sua mãe pedir a mão da Sulamita em casamento. Chegou a Betseba e pediu que pedisse a Salomão da Sulamita em casamento. O amor de Salomão era tão grande que Salomão disse assim para a mãe dele: porventura ele não vai te pedir o reino? Na mesma hora, Salomão mandou matar o seu irmão. Imagina a situação. O pecado oculto não é pecado perdoado, e mesmo que seja perdoado, você não está livre das consequências. Pense, os seus atos podem ser bons ou ruins. Paulo diz que iremos prestar conta diante de Deus, seja por as coisas boas ou ruins que nós praticamos. Davi teve uma vida próspera como rei, mas como família foi uma vergonha. Teve uma vida totalmente desastrosa, por causa, sabe do quê? Da ociosidade. Se Davi estivesse no campo de batalha acompanhando os seus soldados, como era devido aos reis, Davi não tinha adulterado com a mulher adversária. Então ocupe a sua vida com alguma coisa. Saia da ociosidade. Dê espaço ao Espírito Santo de Deus fazer alguma coisa na sua vida. O que Davi fez nas ocultas com a mulher de Urias, Deus permitiu que fizesse na casa dele perante todo Israel. O perdão que Deus perdoou a Davi não livrou Davi da culpa. Lembre-se, o perdão do pecado não exime da culpa.